causos mal-assombrados. O lobisomem do cemitério velho. Esse caos se passou há mais ou menos uns 40 anos, lá para as bandas de Chã Preta, nas Alagoas. Pedro não gostava de trabalhar ali, morria de medo dessas coisas de assombração e tinha arrumado logo um trabalho de vigia no cemitério. Se não tivesse precisando muito do dinheiro, era capaz de sair correndo e nunca mais voltar. Mas tinha mulher e 2 meninos pequenos para criar. Não podia perder aquele emprego. Já tinha visto vultos e ouvido uns barulhos estranhos e sabia que aquilo não era coisa normal. Todos os dias ele dava 3 voltas arrodeando o cemitério todinho. Naquele dia, em sua segunda ronda, Pedro viu um buraco entre uma das covas. Oxe, mas o que foi que fez isso? Falou Pedro todo assustado. Iluminou com a lanterna aquela cova lá dentro. Dava até para ver o caixão cheio de terra. Na hora, ele percebeu que quem fez aquilo ainda estava por ali, pois na primeira ronda estava tudo normal. Aquela cova ficava na parte do cemitério velho, onde ninguém mais se enterrava há mais de 20 anos. E era a mais distante, onde Pedro passava a maior parte do expediente, em um tipo de guarita. Sentiu a sensação de que alguém lhe observava entre os túmulos. Pegou na arma e foi olhando entre os túmulos. Deu um passo à frente e foi quando viu um som de algum bicho rosnando. Aquele som parecia um cachorro rosnando. Apontou na direção do rosnado e entre as lápides ele viu um vulto negro, como se abaixando. Pedro começou a voltar devagar. Foi quando ele viu o vulto rastejando em sua direção. Quanto mais ele recuava, mais aquela coisa avançava. Quando a lanterna pegou parte da coisa, ele viu um monte de pelo. Disparou naquela coisa e correu mais rápido, sem olhar para trás. Chegando no seu posto, entrou e fechou a porta. O que era aquilo? Se perguntava Pedro, ainda todo se tremendo. O resto da madrugada, ele não ouviu mais nenhum som e ficou ali trancado, perdendo de dar mais uma ronda. Só foi sair de 7 da manhã, quando o outro vigia chegou. Oxe, homem, estás trancado aí, é? Perguntou Alcides, o outro vigia. Pedro contou tudo que tinha acontecido naquela madrugada e sobre a estranha criatura peluda que ele tinha visto. Pedro levou Alcides até o local e viram um buraco da cova. Tava tudo do mesmo jeito que Pedro tinha visto de madrugada. Mas não achou nenhum vestígio de bicho algum. Alcides sorriu e disse: Tu não tem nem um mês aqui e já tá morrendo de medo, homem. Isso é normal, seu Pedro. A gente que trabalha aqui vê muita coisa mesmo. Vê visagem, vê fantasma. Tem gente que já viu até um morto andando. Quem cavou essa cova aí é um pessoal que faz trabalho de ritual em cemitério. Ele vem pela mata e pula o muro aí da parte de trás do cemitério velho, que é o mais afastado do nosso posto. Quando é de dia é que a gente acha os buracos com os caixão. Acha galinha preta morta, farinha, vela vermelha, essas coisas. Se acostume que aqui é assim mesmo. Mas nenhum faz mal a gente não. Só dá susto mesmo. Se alguma alma penada aparecer, diga que você a respeita e peça para ela seguir seu caminho. Eu mesmo já fiz isso um monte de vez. Mas eu vi um bicho peludo rosnando para mim e se rastejando pelo chão, falou Pedro. É cachorro, homem. De vez em quando os safados deles entram aqui. Olha, o segredo aqui é deixar as assombrações em paz, que elas lhe deixam em paz. Pedro aceitou a opinião do colega, mas sabia que aquilo que tinha visto não era um cachorro. Quando o coveiro Isaac chegou, ele confirmou tudo que Alcides tinha dito, que aquelas coisas de se ver era bem normal, e o coveiro pôs a terra de volta na cova e Pedro voltou para casa. As outras madrugadas da semana correram mais tranquila, mesmo Pedro vendo um ou outro vulto de vez em quando.
Trabalhava morrendo de medo, mas seguia com coragem no serviço. Mas naquela quinta-feira, em que chegou ao cemitério, ia ser diferente. Completava exatamente uma semana do dia em que tinha visto aquela coisa. Era mais ou menos 11h30, quando o outro vigia, Manuel, passou o posto para Pedro. Pedro tomou um café e se preparou para sua primeira ronda no cemitério. Ele tinha aprendido a fingir que não via aqueles vultos, e assim ele fazia as rondas. Logo, Pedro fez sua primeira ronda do dia e percebeu que um vulto passou entre os túmulos ali perto dele. Pedro fingiu que não viu e continuou a andar. Ei! Uma voz falou vinda da direção dos túmulos. Ele pensou, deve ser alguém escondido. Ao se virar, ele viu aquele espírito. Era uma mulher pálida. Ei! Repetiu a mulher. Pedro, muito assustado, falou, eu respeito você. Pode seguir seu caminho. Vem cá, falou a mulher de novo. Pedro ficou paralisado e a mulher repetiu a mesma frase, o chamando para perto. Pedro quase teve um ataque quando aquele espírito apareceu na sua frente. Não correu, ele encarou o espírito. Ele sentiu como se um vento gelado tivesse soprado e tudo esfriou. Cuidado com o seu caminho, falou o fantasma e sumiu. Pedro respirou fundo e voltou à sua ronda. Apesar do susto, se sentia feliz porque tinha enfrentado aquele fantasma. Volta e meia, entre os túmulos, algo se mexia. E ele nem ligou. Completou a ronda tranquilamente, mesmo tendo um ou outro barulho ouvido. Aquela noite estava fria. Logo Pedro saiu para sua última ronda. Estava mais tranquilo. Ele ia pensando que era mesmo verdade tudo aquilo que Alcides tinha lhe dito naquele dia. Era só falar que as respeitava, que as almas seguiam seu caminho. Aquele uivo gelou a alma de Pedro. O pior é que ele passava justamente pela parte que tinha encontrado aquela coisa. Então, ele viu que a cova havia sido cavada de novo. Ele só teve uma certeza nesse momento. Quem tinha feito aquilo era um lobisomem. Outro uivo bem perto dele. Pedro tirou a arma e se preparou para enfrentar o lobisomem. Ouvia agora o mesmo rosnado daquele dia. Pedro se perguntava se o mesmo que ele falou para o fantasma ia funcionar com aquela criatura. Ele estava morrendo de medo e toda a coragem que ele estava até poucos minutos tinha sumido todinho. Eu te respeito, pode seguir seu caminho, disse Pedro, mal conseguindo falar de tanto medo. Eu tenho algo para fazer aqui, você não vai me pedir, falou o lobisomem para sua surpresa. Me deixe passar que eu não bulo com você, disse Pedro muito assustado. Após passe, disse a criatura. Pedro andou bem devagar, apontando a arma para onde vinha o som daquela voz. E assim, ele foi se distanciando cada vez mais. Quando já estava bem longe, ele olhou para trás e viu aquela coisa monstruosa entrar na cova. Era mesmo um lobisomem. Pela manhã, quando Alcides e o coveiro Isaac chegaram, ouviram toda aquela história de Pedro. Foram até o túmulo e, para a surpresa de todos, o que estava lá dentro do caixão era o esqueleto de um cachorro enorme. Minha nossa, como é possível? Perguntou Pedro. O coveiro Isaac disse que aquilo era comum. E ainda falou, esse lobisomem foi de um pacto com o cão, usando bruxaria do livro de São Cipriano. Quando é feito esse pacto, o cabra, depois de morto, é condenado a cumprir um fado a cada 7 anos, nas noites de quinta para sexta-feira, no 7º mês, explicou Isaac. Foi aí que todos perceberam que aquela era a última madrugada de sexta-feira do mês de julho.
Isaac fechou a cova com cimento bem reforçado. Esse era o túmulo do velho Gastão Rodrigues, que morreu faz bem uns 30 anos. Morador da cidade. Homem muito mau e muito rico. Eu lembro do enterro dele. Não veio um cristão para chorar a morte. Com certeza, ele fez o pacto. Depois desse dia, a vida de Pedro ficou mais calma. E ele seguiu em sua vida de vigia de cemitério. Mesmo muitas vezes vendo outras coisas muito mais estranhas por lá.